primeira questão que eu retiro deste relatório é que nesta fase difícil da pandemia, que foi fundamental o papel da ciência, ou seja, se os países não tivessem apostado na ciência, nada de tudo aquilo que foi conseguido se teria sido alcançado. É preciso a noção de rede e consórcio. As redes foram fundamentais nos centros de testagem, mas já ao nível do consórcio eu daria aqui relevância à questão da vacina. Foram grandes consórcios internacionais que envolveram grande massa crítica e foi possível, num espaço recorde, poder obtermos uma vacina e dar tranquilidade às pessoas. Portanto, foi a ciência. Eu não queria falar nas outras vertentes da ciência, desde logo a qualidade dos profissionais portugueses, não só na área da saúde, mas em todas as vertentes, nomeadamente das novas tecnologias. Portanto, é um pilar fundamental. A segunda nota que eu noto de uma forma transversal ao relatório é que de cada vez mais o mundo é interdisciplinar e para questões globais temos que ter respostas globais, para desafios globais temos que ter respostas globais. E porquê interdisciplinar? Percebemos, e o próprio relatório da ONU diz, de que é que resulta esta pandemia que estamos a viver. Estamos a viver que as alterações climáticas, hoje, dia 20 e tal de janeiro, na cidade do Porto, um dia de primavera, portanto, isto não é preciso ver que as coisas estão mesmo a mudar, as alterações dos ecossistemas conduzem a alterações do reino animal e os milhões de vírus que temos vão se comportar de forma diferente e aparecem aqui as doenças zoonóticas. É uma nova linha de investigação que vai surgir e a própria saúde humana hoje é considerada à luz de um novo conceito que é de uma só saúde, ou seja, não podemos ver de forma isolada, de cada vez mais interdisciplinar, e este próprio relatório é um bom exemplo da multidisciplinaridade. Reparem, as tecnologias de informação, de comunicação, aquilo que nós ainda não sabemos e temos aqui especialistas bem classificados para o poder comentar da questão do machine learning ou da questão dos novos desafios digitais, o que é que poderá acontecer. E o relatório mostra muito bem que ainda há um longo caminho a traçar. A própria Stay Away Covid não resultou. Porquê? Porque houve uma grande desconfiança e aqui o que prova o relatório é que 72% das pessoas não têm problemas em ceder a sua informação a empresas da saúde ou profissionais de saúde, mas quando estamos a falar em empresas só apenas 11%. Portanto, há aqui uma grande desconfiança e uma nova natureza de uma dimensão ética em todo o relatório que está aqui vertido. Portanto, eu acho que de cada vez o conhecimento tem que ser mais multidisciplinar, as ciências de saúde têm que estar ao lado, não só, por exemplo, da área das microbiologias, da genética, da questão da biologia molecular, porque só assim é que foi possível descobrir o genoma do vírus e todas essas questões básicas que foram a base para a vacina, como uma nova tecnologia que hoje já fala com novas potencialidades, foi aplicada à vacina porque já existia conhecimento e, portanto, o que é que me parece? Acho que no relatório demonstra claramente a questão da ciência. O país deu resposta à comunidade nacional porque tinha ciência e bem distribuída pelo território. Segundo, temos que fazer uma abordagem à luz dos novos desafios do conceito de um só saúde e para este Conselho surgem grandes desafios que há 10 anos não existiam, não é? O problema da proteção de dados, a questão das falhas informáticas no contexto de uma pandemia, o que é que seria do país, questões como até reflexões, já tem algumas pistas até no domínio dos mercados bolsistas, alguma influência das tecnologias de saúde, portanto isto é uma nova questão que se abre e um desafio ao Conselho. Uma primeira relacionada com o fornecimento das vacinas às populações de África ou outras populações não vacinadas. Percebemos ao longo do tempo que foram assumidos compromissos por parte das empresas multinacionais, por parte de governos, de doação que não estão a ser cumpridos. Estão sendo feitos apelos de entidades diversas, nomeadamente da ONU, para que essas entidades cumpram, mas isso não tem estado a acontecer. O respeito das patentes, para mim, é algo muito importante. É uma forma de se remunerar os enormes investimentos que a indústria farmacêutica tem feito ao longo dos anos e que se estima que continua a fazer. E, portanto, derrubar patentes ou suspender patentes não me parece um caminho avisado. Mas também não me parece que seja possível. Porque pela via da negociação se podem satisfazer as necessidades das populações de uma forma equilibrada.
desde que os compromissos sejam cumpridos, desde que as empresas multinacionais realmente assumam o compromisso de produzir o que é necessário produzir, e para isso, se não têm fábricas que cheguem, podem investir em novas fábricas, e se não querem investir em novas fábricas, podem fabricar por terceiros. É muito vulgar no mundo da indústria farmacêutica a fabricação por terceiros. E se isso não for rentável, podem licenciar a terceiros. É muito vulgar no mundo da indústria farmacêutica o licenciamento de empresas a empresas, de grandes empresas a empresas pequenas ou médias, de grandes empresas a grandes empresas. E, portanto, é-me difícil compreender como é que, agora em 2021, os compromissos não estão a ser cumpridos e ninguém assume uma posição para, de facto, os resolver. Reparem, se essas situações não se cumprirem, aquilo que eu falei, essas 3 hipóteses, há ainda uma quarta, que é a chamada licença compulsiva. Ou seja, numa negociação mais dura, as entidades que entenderem obrigar uma empresa farmacêutica podem fazê-lo a dar uma licença compulsiva, a dar uma licença a quem quiser tomar a responsabilidade da produção. No caso de, durante um determinado período de tempo, não poder satisfazer as necessidades das populações. Não sei quem deveria liderar isto, não sei se deveria ser a ONU ou não. Agora, o que eu sinto como cidadão é que alguém deveria liderar isto. Alguém deveria trazer à discussão de novo os governos, nomeadamente o governo norte-americano e quem representa os governos europeus, provavelmente a presidência da Comissão Europeia, e procurar com as 4 farmacêuticas, afinal não são muitas, com 4 grandes farmacêuticas que têm hoje soluções a nível de vacinas, algum compromisso, quer de doações diretas das empresas ou de venda a preços negociados, mais baixos, naturalmente, quer dos países, porque é que os países europeus, por exemplo, Portugal, por exemplo, não está a cumprir os seus compromissos. O que é que achamos que a vida é? Porque o que achamos que uma coisa é já uma questão ética, porque condiciona o modo como achamos que devemos pronunciar-nos em relação a ela. Que intervenções é que podem aparecer ou não como moralmente significantes? Ora, pelo que me pareceu, as vacinas por mRNA vêm numa linha que reforça aquilo que a biologia sintética, no seu poder de fabricação, há muito nos vem propondo, que a vida é essencialmente matéria organizada por informação, com uma complexidade que poderá ser desmontada e remontada com poder computacional, não é? Com AI, e porque o que está diante de nós não é mais que química e computação. Como é que eu vejo no panorama atual o reforço desta ontologia, desta maneira de ver a vida, que parece prometer a simplificação do que é inexoravelmente complexo? Finalmente, e foi assim que eu vi, aquilo que a vacina entrega ao organismo, particularmente ao sistema imunológico, é uma informação, uma sequência de aminoácidos fabricada para que, de um modo mais dirigido, a resposta defensiva seja computada, passando a fazer parte depois da memória do sistema. Tudo se passa como se de um processador complexo se tratasse, que podemos conhecer cada vez melhor graças a esses programas, como por exemplo AlphaFold, não é? Que permitem conhecer algo que se julgava impensável, a estrutura das próprias proteínas. E as possibilidades de recurso ao mRNA para fazer melhores vacinas, não é só para agora, para este Covid, prometem para cancro, para SIDA, quer dizer, há um horizonte espantoso na nossa frente, mesmo no campo da biomedicina, em medicamentos e tudo isso. E tudo isto vai aumentando a nossa sensação de poder e de acerto na nossa decisão interventiva. A certa altura, o momento acalenta um horizonte de otimismo que, na sequência deste tipo de vacinas, não apenas anseia um desígnio terapêutico, mas de melhoramento do que a natureza faz por processos muito mais lentos e falíveis. E já vi que, em alguns, a ideia que vai aparecendo é que vamos poder construir o sistema imunológico do futuro à medida dos desafios da nossa civilização. Isto torna-se o dever de o fazer e aponta o caminho moral da biomedicina. De que modo as novas tecnologias e a pandemia afetaram o clima moral da nossa sociedade? À medida que vemos o poder político a abraçar a biologia, toda a gente viu o Eric Lander, não é, o célebre biólogo, a passar a ser conselheiro de Biden, em nome da saúde, e à medida que vemos o esforço louvável de aproximar a ciência do poder,
no meio de tanta ignorância construída, outras mudanças ocorrem com a pandemia. A nossa cada vez maior transformação em consumidores de cuidados de saúde, associada a uma visão do valor moral da saúde como condição de todas as oportunidades para cada um de nós e como, por isso, prioridade nas agendas políticas. O atual clima moral, por exemplo, esta tentação que nós temos de hierarquizar as pessoas, se são boas ou más porque já se vacinou ou porque foi contra vacinar-se, é marcado por uma tendência a ver na saúde um valor fundacional que só a ciência poderia assegurar. A realidade é muito mais complexa, um clima de esperança não é por aí só que se constrói. E é verdade que este impacto da patologia mental na Covid não foi transversal. Houve grupos populacionais com menos capacidade económica, até com menos formação, que, por exemplo, que não tiveram direito ao teletrabalho, o tipo de professores que exigiam e obrigavam a estar, do ponto de vista físico, presencialmente nos locais, trabalho que nem sempre tinham condições para esse fim. Tinham que utilizar, muitas vezes, a questão do transporte público, não tinham em casa condições de isolamento quando havia pessoas do agrado familiar com contactos de risco, como a infecção, e, portanto, levaram seguramente aqui a uma assimetria social e um agravado destas desigualdades. E se isso é verdade no lado da procura, também do lado da oferta, porque, normalmente, nas áreas públicas, nós tivemos restrições do ponto de vista da resposta a problemas não Covid, seja por questões de segurança, seja por questão de desvio de processos de saúde para áreas ligadas ao tratamento de doentes Covid, seja até por infecção dos próprios técnicos de saúde, seja médicos, enfermeiros, enfim, psicólogos e outros. E, portanto, esta questão do agravamento do lado da procura e do lado da oferta ainda aumentou mais esta assimetria social. E é verdade, e falo por experiência própria, que quando a Covid apareceu, a priorização foi sempre muito do lado do tratamento da doença física. E se é verdade que a doença mental, em geral, é menosprezada, no culminar, enfim, no pico da crise da Covid, ainda foi mais, seguramente, marginalizado esse conceito. Uma última nota que gostava de deixar ficar sobre esta questão tem a ver com os profissionais de saúde, que por vezes foram muito ignorados neste sentido ao longo do tempo, e é verdade que a questão da Covid trouxe um impacto nas doenças mentais ligadas aos profissionais de saúde. Vieram mais tarde do que os próprios cidadãos em geral, vieram por vezes com resultados mais fortes, e temos neste momento uma população de profissionais de saúde extremamente cansada, desgastada, temos índices de ausência ao trabalho extremamente elevados, e existe aqui uma componente de cansaço físico, é verdade, por muitas horas de trabalho, mas há uma componente também de cansaço também mental, com enorme desgaste, e é algo que nós temos que olhar para, com muita atenção. A tecnologia digital, do ponto de vista da saúde, não deve ser olhada, na minha opinião, como algo com receio ou com medo. Ela pode nos ajudar a ganhar tempo para os utentes, pode nos ajudar a termos cuidados de saúde mais humanizados, pelo facto de eles poderem retirar muitas das tarefas muito mais burocráticas e administrativas e deixar-nos para aquilo que a tecnologia não resolve ou não nos substitui, que é realmente estarmos com os doentes, e isso eu acho que pode tornar até uma saúde, uma medicina mais humanizada. E, por outro lado, dizer-vos que eu acredito no lado bom da força das tecnologias digitais, e acho que é um papel aqui cada vez mais importante, que nós não podemos ignorar, mas devemos ajudar a orientar de forma a tirar o máximo partido destes instrumentos que são altamente potentes e, se bem utilizados, também altamente eficazes. Uma primeira nota, todos estamos, enfim, de acordo que nos últimos anos e sobretudo com a pandemia, houve realmente uma proliferação de instrumentos digitais, de abordagens para recolher dados sensíveis e em particular sobre as crianças. Tecnologias tais como o reconhecimento facial, outros procedimentos biométricos, o aumento da capacidade de processamento de análise de Big Data, a interoperabilidade, mudaram substancialmente a natureza da recolha dos dados e, naturalmente, também a sua análise e utilização. Sabemos que, por exemplo, os dados em tempo real são essenciais para apoiar tomadas de decisão envolvendo justamente as crianças e as famílias. Para perceber melhor as suas necessidades, para desenhar planos de ação, para monitorizar o progresso e assegurar que ninguém fique para trás. Portanto, a recolha da informação é muito importante e é muito importante para as crianças e para as famílias. Contudo, há riscos em matéria de direitos das crianças que interessa conhecer e acautelar.
A questão é equilibrar a necessidade de recolher dados versus a necessidade de proteger as crianças de potenciais danos criados pela recolha e pela utilização dos seus dados. Isto, obviamente, nunca foi tão desafiante como no atual contexto pandémico. Obviamente, muitas destas questões e preocupações não dizem apenas respeito às crianças, óbvio, mas o seu impacto na vida das crianças pode ser bem diferente do impacto nos adultos. Hoje reconhece que há riscos específicos para as crianças que merecem realmente a nossa atenção. Entre outros, enfim, podemos enunciar muitos, o risco, desde logo, da sua segurança, se a localização for conhecida e os seus dados forem públicos, mas será de sublinhar que as crianças são mais suscetíveis de retenção de dados a longo prazo, resultando aí uma maior probabilidade de futuras ligações dos seus dados e da sua identificação. São, portanto, mais capazes de sofrer durante mais tempo com as limitações ou com possíveis violações dos seus direitos. Certos dados podem vir a afetar significativamente a sua vida no futuro. Alguns desses impactos ou dessas consequências hoje poderão, enfim, ser desconhecidas, mas que são realmente, que podem realmente acontecer. Bom, portanto, neste quadro, eu penso que é da maior relevância considerar, desde logo, uma abordagem que explicitamente atenda aos direitos das crianças e às questões relativas ao acesso e à utilização dos seus dados e à sua privacidade. E a minha preocupação principal não está, de facto, nos investigadores em si, que eles conheçam a identidade de quem estão a investigar, mas é o que está, quem mais acede a essa informação e a vai reutilizar. E que é, como também se refere no relatório, essas grandes empresas de tecnologia que disponibilizam gratuitamente plataformas para esta investigação e para esta partilha de informação de saúde. E o problema está, de facto, aqui, está no facto de estamos a falar de uma forma de centralização de informação de dados de saúde, em que os dados estão identificados, enfim, são pessoais ou são facilmente, enfim, reidentificáveis, com informação no contexto de empresas que vão utilizar a informação para qualquer finalidade, porque muitas vezes se encontram sediadas em Estados que não têm um regime de proteção de dados igual àquele que é o regime europeu e, portanto, no fundo estamos nós aqui na Europa a fechar a porta ou a condicionar, que não fechamos a porta, mas a condicionar a investigação e a estabelecer aqui uma série de regras para os investigadores, quando, entretanto, a mesma informação está a circular livremente e a ser reutilizada livremente noutros contextos do mundo. E este é um problema também que tem impacto económico, que há pouco se falava desta parceria ciência-economia, tem um impacto económico porque, evidentemente, a Europa, em termos económicos, fica também prejudicada com este cuidado que tem em equilibrar o interesse da investigação científica e o interesse público da saúde com esta outra dimensão, que é a proteção das pessoas enquanto tais, sobretudo para prevenir discriminação. Porque a reutilização desta informação serve muitas vezes para negar acesso ou condicionar mais o acesso a créditos, a seguros de saúde ou de vida, a emprego e, portanto, começa, de facto, aqui a correr-se o risco de uma discriminação se não se encontrar aqui qualquer equilíbrio entre estes diferentes interesses que estão aqui em presença. Um outro aspecto, vou aqui saltar outros que tinha eventualmente destacado, mas um outro aspecto que me importava aqui chamar a atenção diz respeito já ao ponto 2 do relatório relativo à vigilância. Fala-se de várias tecnologias que foram e estão a ser utilizadas para vigiar, monitorizar a evolução da pandemia e, sobretudo, aquelas que envolvem uma monitorização individual para prevenir os riscos, enfim, para prevenir o contágio e, portanto, para mitigar esses riscos de contágio. Fala-se da Trace Covid, eu juntaria aqui o próprio certificado digital, que é de Covid, que neste momento é uma das coisas que mais me angustia, sobretudo porque ele foi pensado e foi apresentado à sociedade com uma cara, vem ajudar a prevenir o contágio, duvidoso, mas enfim, nunca ficou demonstrada essa adequação e parece estar agora demonstrado que não é adequado para essa finalidade, será para outras, mas não para essa. E depois, esta ideia de que o certificado digital, que era só para o controle de fronteiras, rapidamente passou a ser usado para acesso a uma série de estabelecimentos de natureza comercial, cultural e eventos culturais e agora, aquilo que me preocupa mais, a estabelecimentos de ensino e ao emprego.
O segundo aspecto é que a rapidez do processo de desenvolvimento com base em investigação prévia e também realizada após o aparecimento do surto, em conjunto com novos procedimentos regulamentares, levou à aprovação destas vacinas num tempo recorde, reduzindo, portanto, estes tempos de uma década para um ano, sem com isso colocar em risco a saúde das populações. E é um aspecto que considero extraordinariamente relevante. O vírus SARS-CoV-2 criou uma situação de emergência global, era preciso desenvolver uma vacina que permitisse erradicar ou pelo menos controlar a pandemia e podia-se ter recorrido às tecnologias mais comuns baseadas no vírus selvagem inativado ou atenuado ou à vacinação com base em subunidades proteicas. Mas o problema é que o processo de desenvolvimento deste tipo de vacinas convencionais é moroso e havia aqui uma oportunidade e estavam disponíveis novas tecnologias de desenvolvimento mais rápidos. E, portanto, emergiram os dois tipos principais de vacinas que temos agora disponíveis. As vacinas baseadas em vetores virais, mais exatamente em adenovírus, e as vacinas baseadas em vetores não virais ou vacinas de RNA mensageiro, comercializadas estas últimas pela Pfizer e pela Moderna. A administração destas vacinas correspondeu, na verdade, a um gigantesco ensaio clínico de duas classes de medicamentos de terapia génica com um sucesso assinalável na imunização das populações contra o vírus SARS-CoV-2 e uma extraordinária redução de mortalidade. No entanto, o legado destas vacinas não se circunscreve ao campo da terapia da Covid-19. Ao revelar a segurança e eficácia deste tipo de medicamentos, abriu a porta à sua utilização para praticamente todas as patologias para as quais estejam identificados os alvos terapêuticos. Por outro lado, a aprovação destes medicamentos em cerca de um ano, em vez da década que tipicamente um medicamento demora a ser desenvolvido e aprovado, demonstra a execuibilidade de processos mais expeditos e ainda assim seguros. É certo que a maior parte do conhecimento para produzir as vacinas já estava disponível no momento em que surgiu a pandemia, o que reforça a necessidade e pertinência dos investimentos na investigação científica fundamental e aplicada. Finalmente, ficou demonstrada a capacidade para produzir sistemas de terapia génica em larga escala e a baixo preço, o que desmonta uma das principais críticas a esta estratégia. Vivemos assim tempos de mudança e oportunidade graças às novas tecnologias das vacinas da Covid-19, que estou convicto vão abrir as portas para a terapia de muitas das doenças que afligem a humanidade. Mas, de facto, esta ideia de que é possível estabilizar uma molécula que é intrinsecamente instável e tornando-a invisível para o sistema imunitário, foi, de facto, aquilo que deu um impulso muito grande a estas plataformas de desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA. E, portanto, elas são muito interessantes também por uma razão que preocupou sempre uma parte significativa da comunidade científica, e em particular no que diz respeito à terapia génica, que é o facto de, ao usarmos DNA ou vacinas de DNA, sejam elas virais, sejam de outro tipo, este DNA poder recombinar com o nosso genoma e mutagenizar o nosso genoma, o que levanta problemas de segurança muito grandes, porque é um processo aleatório e, portanto, sendo um processo aleatório, nós não sabemos exatamente que tipo de mutação é que poderemos estar sujeitos e, neste caso, há aqui uma questão de fundo. O RNA é, de facto, diferente. E é diferente porque não entra no núcleo das nossas células. Portanto, é uma molécula que funciona no citoplasma, separado do genoma das nossas células e é degradado após a sua utilização. Ou seja, aumenta tremendamente a biossegurança destas vacinas e torna, enfim, resolve um pouco o problema deste tipo de terapias. A segurança destas vacinas está demonstrada, não há grandes dúvidas sobre isso. Há uma nova geração de vacinas que virá, enfim, no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos, e que tem a ver com a utilização de RNA autorreplicativo. Não sei se estou a esgotar o meu tempo, mas ok, só aqui então mais duas palavras, e que estas vacinas são baseadas em RNA de utilização única, ou seja, é entregue às nossas células usam-no para produzir a proteína viral e depois destroem este RNA e ele é eliminado. Há uma outra tecnologia que
um pouco diferente, mas que também usa RNA, em que o RNA se autorreplica dentro das nossas células, induzindo uma resposta imunitária de mais longo prazo. E, portanto, essas vacinas estão em estudos clínicos e poderão chegar ao mercado nos próximos tempos. Do mesmo modo que as vacinas de RNA também não levantam grandes problemas em termos de biossegurança, quando falamos na possibilidade de mutagenizar o nosso genoma, porque a replicação também é citoplasmática e não nuclear. Eu penso que hoje temos tanta coisa ao nosso dispor, todos os dias eu peço isomas, genomas, até agora já metilomas e etc. para o Canadá ou para a Austrália, e portanto nós hoje temos um interesse enorme em chegar a um diagnóstico clínico, sempre possível de chegarmos a um diagnóstico etiológico, e quando falo em diagnóstico etiológico tenho que lembrar que muitas vezes modifica o nosso diagnóstico clínico e portanto temos um novo diagnóstico, e depois os processos de termos, depois de ultrapassar toda esta tecnologia que já está ao nosso serviço, como é que vamos ter no nosso país, a nível europeu e a nível mundial, como é que vamos ter decisões, eu sei lá, protocolos, consensos, como é que nós vamos utilizar toda esta tecnologia e vamos oferecer protocolos de vigilância e tratamento baseado nestas novas terapias emergentes de forma equitativamente para toda a população. Nós vemos que foi possível fazê-lo nesta era Covid. Agora temos que saber transportar toda esta nossa experiência para a medicina em geral e na vida em geral. Mas há uma carência enorme na transposição das equipas multidisciplinares na pediatria para as equipas multidisciplinares do adulto. Isso passa-se porque, de facto, nós conseguimos, é um número mais reduzido de pessoas na idade pediátrica, até aos 18 anos, e, portanto, os hospitais, ou esta área da pediatria é mais restrita, mas quando se passa para o mundo dos adultos é completamente diferente. Portanto, nós ou nos organizamos, sob o ponto de vista nacional, para que tenhamos consensos, equipas a trabalhar, para que todos tenhamos oportunidade, quer em termos de diagnóstico, quer em termos de protocolos de vigilância e tratamento, possa isto ir para a frente com bons resultados, porque não podemos esquecer que sempre que trabalhamos assim temos ganhos económicos, já nem falo da questão de saúde e da qualidade de vida das pessoas, mas temos ganhos económicos em saúde, que é aquilo que nós hoje não temos. Quando não temos equipas que discutam aquilo que vamos fazer a este doente ou a esta família, cada um trabalha para o seu lado, repetem-se exames, fazem-se exames que não se devem fazer porque não se viu o doente como um todo, e portanto eu acho que nós, se quisermos falar nestas novas terapêuticas e antes das novas terapêuticas, destes novos diagnósticos que nós possamos fazer, nós temos de trabalhar seriamente num processo nacional para que possamos ir além. Nós em Portugal fomos um país fantástico, excelente, porque todos disponibilizámos a vacinar-nos rapidamente. Ótimo! Eu não vejo isso assim, peço imensa desculpa. Nós não temos exercício de cidadania. Nós, muitas vezes, fazemos aquilo que nos dizem para fazer. Nem questionamos. E só começamos a questionar quando? Quando temos os nossos mais pequeninos que ativam em nós outros mecanismos que é assim, ok, eu com a minha vida tudo bem, vida dos meus filhos, cuidado. E portanto, nós de facto temos aqui questões de fundo que são questões sociais e que passam muito por aquilo que se falou na mesa, a Lina falou, colocou essa questão, que é a questão de facto da educação. E a educação começa no momento em que um pai e uma mãe decidem ter um filho. Porquê? Porque a própria gravidez, como todos muito melhor sabem que eu, todos costumam epigenética,
ativa mecanismos que têm depois a ver com a forma como eu próprio me desenvolvo do ponto de vista emocional. Portanto, equipas onde profissionais de relação estejam. Eu não vou discutir se são os psicólogos, não vou discutir quem é, se são médicos com formação específica, isso penso que não está agora aqui, mas este profissional tem que existir. A teleconsulta. Como sabem, a Organização Mundial de Saúde já nos disse, e muito bem, parabéns no relatório que colocam isso, não se fala em telemedicina. Não se fala em telemedicina. Nós, de facto, temos que falar em telesaúde. Porquê? Porque eu tenho que ir ao médico para promover a minha saúde, não é para tratar a minha doença. E a pergunta é, o que é teleconsulta? É alguém que está do outro lado do ecrã e nem sequer me olha, nem sequer tem formação para ler microexpressões faciais? É apenas alguém que tem 10 minutos para uma consulta, que não é possível sequer, mesmo que a pessoa queira, fazer escuta empática? Porque a escuta empática exige tempo. E a telemedicina está a ser montada para quê? Custo-efetividade económica. A telemedicina tem coisas fabulosas. Permite que pessoas que nunca podem aceder a cuidados de saúde possam. Agora, aquela pessoa que está do lado lá é alguém porque eu me sinto compreendido, escutado, ouvido. Há pessoas que me dizem assim, doutora Filomena nem olhou para mim. Enquanto esteve a fazer o relatório, esteve sempre a fazer isto. Isto não é um médico, desculpem. Então, para isso, vamos pôr a fazer telemedicina robôs que já conseguem ler microexpressões. Eu não sei se em alguns regimes menos democráticos que hoje ameaçam invadir a Ucrânia, por exemplo, não há parcerias público-públicas muito mais perigosas para a proteção dos dados dos cidadãos do que as parcerias público-privadas que se diz emergirem, eu acho que a palavra não é exigindo, é provavelmente emergindo, ou seja, o facto de haver grandes empresas, sobretudo americanas, fez emergir, não exigir, fez emergir parcerias público-privadas complexas, que trazem questões complexas à proteção de dados. Até aqui eu alteraria e corrigiria o relatório, estou a usar uma expressão forte, espero que não levam a mal, porque a seguir permitia-me adicionar uma frase que é, exigindo-se aí sim, o repensar destas relações público-privadas no espaço nacional e no espaço europeu em termos da soberania dos dados. E isto é um tema que está em grande crescimento, a questão de que a Europa não tem, e Portugal não tem, grandes empresas tecnológicas de matriz pública. Eu já defendi isto noutros fóruns, já estive à frente de uma delas. Eu defendo, mas não pode ser só públicas, porque as públicas têm outras fragilidades, têm enormes fragilidades políticas. E, portanto, provavelmente o que mais protege os dados dos cidadãos são, paradoxalmente, exatamente aquilo que está aqui escrito como sendo fragilizador. São as parcerias público-privadas. É exatamente um eixo público-privado bem regulamentado pelo cidadão participante ativo que vai provavelmente fazer melhor pela proteção dos seus dados. A semana passada foram anunciados os princípios europeus de ética para o Digital Health, no contexto da presidência francesa. Tem 4 pilares. Eu quase que anexava isto ao relatório, fazendo pelo menos uma referência. Isto está online. E o que é muito interessante nestes pilares e que o relatório fala, mas que só salientar 2 aspectos, depois podem ler o resto. A questão do Leave No One Behind. Portanto, esta ideia de que a saúde digital tem que ter sempre uma alternativa analógica. Eu odeio isto, eu pessoalmente eu, mas acho que é uma boa ideia. E porquê é que digo que odeio? Porque isto não deve ser interpretado como vamos montar um sistema e depois, no caso português, que temos 23% de pessoas que nunca usaram a internet, arranjamos sempre uma muleta. Eu sou defensor de que, por exemplo, toda a gente devia ser obrigada a ter um cartão de cidadão, mas provavelmente teríamos que ter balcões de ensino do cartão do cidadão e não de dispensa de cartões. Toma lá um cartão. E como é que se usa? Isso aprendes lá em casa. Mas aonde? Como? Não sei. Olha, fala com alguém lá em casa. Mas lá em casa não mora lá ninguém. Então, olha, telefona ao seu neto. Não tenho netos. Então, olha, pronto, leva lá o cartão. Não é? Que é a relação que as pessoas têm com o digital. Assim nunca vamos a lado nenhum. Mas a última ideia muito engraçada destes princípios éticos
é a dimensão ecológica da saúde digital. É a dimensão da saúde digital como um pilar para uma implementação de uma sociedade ecorresponsável, é a expressão que eles utilizam, é esta ideia de que a saúde digital pode ser um veículo para cuidados de saúde, um setor da saúde mais ecossustentável. Por exaustão diariamente em telejornais, felizmente deixamos de ter essas imagens, vermos uma matriz de risco que levou a que o indicador atravessasse o ecrã da televisão, porque várias vezes teve que ser alargada a matriz para caber exatamente a incidência e a transmissibilidade, que eram os únicos indicadores, porque precisamente já não havia espaço para mais. Um grupo de colegas do Gabinete de Crise de Ordens Médicos e também com a colaboração de académicos do Instituto Superior Técnico, desenvolveu um indicador que tem em consideração, portanto, tem 2 pilares e diversas variáveis. Tem esse pilar da atividade, que é esse, portanto, incidência e transmissibilidade, mas enquanto que a incidência da matriz que nos era normalmente apresentada era uma incidência a 14 dias, esta é uma incidência a 7 dias. A transmissibilidade do RT, que é um RT a 7 dias também do que é normalmente usado na matriz, este é um RT ao dia, por um lado, e depois tem um outro pilar que é um pilar da atividade com 3 variáveis, portanto, que é doentes internados em enfermaria, doentes internados em cuidados intensivos e letalidade. E, portanto, com estas 5 variáveis, consegue-se ter um número, por modelos matemáticos, naturalmente, consegue-se ter um número que vai crescendo ou diminuindo e, portanto, que tem várias etapas. Tem as etapas do basal ou residual, depois do alerta, do alarme, do crítico e da ruptura. E é muito interessante ver porque nós adaptámos, isto começou a ser feito a 14 de julho do ano passado, e adaptámos-lo retrospectivamente desde o início da pandemia. E temos, obviamente, tido resultados ao dia e todos os dias temos um resultado, porque é fácil de o fazer. É fácil, são os matemáticos que o fazem, não é? Os resultados são-nos enviados para o nosso grupo de WhatsApp. E, infelizmente, propusemos ao Ministério da Saúde que este indicador pudesse ser adaptado e não foi, infelizmente, nunca. Mas este indicador, primeiro, permite antecipar, porque é muito mais rápido, obviamente, que a matriz, aquilo que vai acontecer. Tem elencado aos diversos níveis de alerta, alarme, etc., as medidas que devem ser tomadas. Portanto, as medidas diferentes de isolamento, de utilização de máscara, de teletrabalho, etc., até ao confinamento, não é? E os níveis diferentes de rastreio. Permite ver a interferência das diversas variáveis por curvas, qual é a interferência principal, se é da incidência, se é da transmissibilidade, se é da letalidade, se é dos intensivos, se é da enfermaria, como é o caso agora, por exemplo, que também é de facto, outro aspecto importante. Permite ver, e isso foi muito nítido, os efeitos da vacinação. A vigilância epidemiológica é um exercício que tem finalidades que hoje em dia ficaram razoavelmente mais evidentes e tem uma história. E, se me permitissem, eu gostava de, muito rapidamente de situar essa história. Não muito longe, mas suficientemente longe para lembrar uma figura que vem sempre, falamos da saúde, que é Hipócrates, e isto porque foi a primeira vez que o conceito de epidemia e a utilização da palavra e de alguns dos seus significados é usada no sentido de olhar para uma população, eu não sei grego clássico, mas por trás estará a ideia de país, digamos assim. E depois há um texto que muitos conhecerão, terão lido até, o Édipo Rei de Sófocles, onde a palavra é usada para falar não de doenças, mas de rumores. E penso que essa foi uma das
novidade, se quisermos, mais claras, que foi a capacidade de gerir, de vigiar simultaneamente aquilo que tradicionalmente nós olhávamos como indicadores de saúde, ou circunstâncias de saúde, e os rumores sobre essas coisas. E isto chama-nos a atenção para, creio, a importância da vigilância se alargar a muito mais do que aquilo que as estruturas muito conservadoras de algumas formas de organizar a saúde pública em muitos locais, em muitas regiões, em muitos países, se habituaram rotineiramente a fazer. É pensarmos, de facto, na utilização, por exemplo, para o rastreio de contactos de aplicações que utilizam adaptações de tecnologias razoavelmente recentes. E pensar porque é que elas falham, porque é que elas podem falhar. Reparem que o passo sanitário que nós usamos hoje num telefone foi inventado em Milão no início do século XV. Na altura, nós não criamos nada de novo, apenas mudamos a base onde ele está guardado e onde o transportamos. Mas o rastreio de contactos por meios, digamos assim, independentes da necessidade de nós ativamente procurarmos as pessoas, ou as pessoas ativamente, aquilo que nós chamamos de vigilância passiva, nos avisarem do que se passa com elas, teria sido uma diferença fundamental para redesenhar a vigilância epidemiológica. Os modelos matemáticos, principalmente a sua utilização, é para desenvolver cenários, não é para desenvolver previsões. E o que é que são cenários? Cenários são, no fundo, situações alternativas que dependem de condições que nós definimos à partida. São aquilo que os ingleses chamam what if. Então se o vírus tiver esta transmissibilidade, então se o vírus tiver esta gravidade, então e se nós implementarmos este tipo de medidas, o que é que nós esperamos que aconteça? E isto são ferramentas essenciais para que quem toma a decisão perceba quais são os riscos que tem no futuro e quais são as alternativas de impacto das medidas que eles têm sobre a mesa. Por isso, quando se desenvolvem cenários, é essencial que hajam várias alternativas, ou seja, não se pode apresentar um cenário, tem que se apresentar vários cenários. Cenários que são otimistas, cenários que são pessimistas, e que seja claro quais são as opções de intervenção. Estas opções de intervenção têm que ser definidas por um decisor, não podem ser definidas por quem desenvolve os modelos matemáticos. E aqui entra um dos principais pontos desta dificuldade de comunicação. A experiência que nós temos é que, efetivamente, é difícil que se coloque sobre a mesa claramente quais são as medidas e as alternativas que nós temos sobre a mesa e quais são os vários impactos que cada uma delas pode ter. Por isso, um dos pontos também importantes aqui é esta questão da documentação, esta necessidade de quando alguém vem falar sobre projeções, cenários, ou os entrega, ou algum decisor vem à televisão dizer, ou à população dizer que vai tomar esta ou aquela opção, porque alguém desenvolveu cenários, que esses cenários sejam públicos, sejam disponíveis e sejam claros quais foram os parâmetros que foram incluídos nos modelos, qual é a incerteza associada a esses parâmetros. Mesmo a estrutura matemática dos modelos, mesmo que isso seja difícil para a compreensão para a maior parte da população, há de haver outros peritos, outros pares que consigam ler e validar essa informação. E também relativamente aos cenários, que são cenários, na maior parte das vezes, qualitativos, que nós precisamos quais foram a transformação desses cenários qualitativos em cenários quantitativos. Porque quando eu digo que vou fazer cenários sobre diferentes gravidades de uma nova variante do vírus SARS-CoV-2, eu tenho que dizer, quantificar isso. Isso representa-me que o R é 2, passou para 6, ou passou para 8, ou que a taxa de letalidade de 1 passou para 2, ou para 5, ou para 6. É preciso concretizar isso e percebermos muito bem quais são, no fundo, as incertezas que nós temos associado a isso. A única forma que temos de transmitir essa incerteza é apresentar vários gradientes de cenários.
várias opções. Dizer que em Portugal ainda são poucas as equipas que fazem este tipo de trabalhos, que deveria efetivamente haver uma maior investimento a nível do ensino e a nível também da utilização dos próprios decisores neste tipo de ferramentas e não terem receio na sua utilização, mas que efetivamente é necessário que esta informação seja transmitida de uma forma clara, de uma forma transparente, de que seja feita por vários grupos para que os resultados possam ser comparáveis. Ora bem, a complexidade das questões globais de que a pandemia Covid-19 é exemplo exige diálogo entre cientistas de diferentes áreas do saber. De epidemiologistas a filósofos da ética, de biólogos a farmacologistas, psicólogos a médicos, de sociólogos a cientistas do direito, de matemáticos a comunicadores de ciência. Porque a compreensão das questões o impõe e porque as melhores soluções se constroem sobre todos estes saberes. Tudo isto está no relatório. Trabalhar em rede e de forma colaborativa em centros de investigação e academias científicas espalhadas pelo mundo permitiu, de um lado, acelerar processos de investigação, como as vacinas contra a Covid-19 evidenciam, e, agregando números gigantescos de dados, concluir pela existência ou inexistência de evidências tranquilizadoras, base de novas decisões. Mais, a pandemia Covid-19 mostra que a ciência, com o conhecimento e tecnologias que proporciona, se tornou para a humanidade um recurso indispensável, tal como o ar que se respira ou a água de que se necessita diariamente. A ciência evita perdas de vidas, previne ou ameniza disfunções sociais, resolve problemas por antecipação. Em suma, a ciência aberta, vertida além do mais em sofisticadas tecnologias que revolucionam o relacionamento humano, rastreio de sintomas, aplicação de telemóveis com informação de saúde, acesso a exames radiológicos, diagnóstico, relógios inteligentes, telemedicina, mais do que uma manifestação de poder. Ciência é uma manifestação de poderes, tecnologias são... Não, mais do que isso, o poder do conhecimento é um recurso de que todos necessitamos para viver e ter mais justiça e qualidade de vida. Este relatório mostra-o bem. A ciência tornou-se um recurso necessário à vida e à vida com qualidade. 70 anos envolvidos, há a percepção de que lutar contra a pandemia, como já também reverter o processo de degradação ambiental e intervir sobre as alterações climáticas, em razão da saúde e da fragilidade da vida, centra a atenção não tanto na vulnerabilidade da vida desta ou daquela pessoa concreta, sem capacidade para se proteger perante o poder, mas na vida de todos, também frágil, em razão da transmissibilidade do vírus. O reconhecimento de que cada um é vulnerável, tal como os outros o são, corresponde à necessidade de cada pessoa não só cuidar de si, mas também dos outros. O cuidado tornou-se a resposta adequada à vulnerabilidade humana, à sua condição de ser frágil. É, pois, necessário definir, ao lado dos direitos humanos, um conjunto de deveres humanos perante bens ou valores consensualmente construídos. Hoje já está também consensualizado o genoma humano, portanto, é património da humanidade. Estamos a trabalhar para que a Casa Comum da Humanidade também seja considerada património comum da humanidade, pois que seja também a saúde e a vida humanas. Bem como é preciso reinventar a forma como os princípios de direito se estruturam e evoluem em normas jurídicas. Há vários aspectos que nós também podemos aprender com o Fabrico, com esta experiência com a Covid, que eu penso que seriam reprodutíveis. Em primeiro lugar, a alavancagem antecipada dos aspectos tecnológicos de produção de vacinas. Por exemplo, a investigação antecipada de potenciais agentes patogénicos capazes de causar pandemias parece-me extremamente importante. Nós fomos muito rápidos, a partir do momento em que os chineses disponibilizaram o genoma do vírus, fomos muito rápidos no processo de produção, porque já havia experiência, por exemplo, com o SARS e com o MERS, e já se sabia qual era o antigénio do micro-organismo que prometia ser aquele com mais interesse para o desenvolvimento de vacinas. Mas é evidente que
isto pode ser feito antecipadamente para outros agentes patogénicos, antes mesmo deles causarem, ou uma das suas variantes, vir a causar uma pandemia. Portanto, é um aspecto que pode ser desenvolvido. O estabelecimento também de potenciais plataformas para grupos de micro-organismos, por exemplo, para famílias de vírus, é outro aspecto interessante. Para certas famílias de vírus, provavelmente, há plataformas tecnológicas que são mais promissoras do que outras. E isto é um problema em que se deve pensar antecipadamente antes que um desses micro-organismos emerja como uma potencial pandemia. Seleção antecipada. Seleção antecipada de adjuvantes, por exemplo, no fabrico de vacinas, nomeadamente nas vacinas mais convencionais. Normalmente existe um adjuvante que é alvo de muita experimentação antes de se tomar uma decisão acerca de qual é a melhor combinação, a melhor formulação no que diz respeito à qualidade e à quantidade. Tudo isso é um trabalho que pode ser feito antes do aparecimento da emergência do novo agente patogénico. Pré-registro de pessoas para os ensaios clínicos. Os ensaios de fase 3, como sabem, envolvem dezenas de milhares de pessoas. Foi isso que aconteceu, por exemplo, para a Covid, não obstante a rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas, mas há todo um processo que é muito demorado de recrutamento de pessoas para participar nos ensaios, que pode ser trabalhado através de pré-recrutamento antes da emergência de uma nova pandemia. Acordo dos reguladores relativamente àquilo que é importante vir a fiscalizar, a verificar quando os ensaios decorrerem, quando tivermos que olhar para os resultados em termos de efetividade, ou neste caso de eficácia dos ensaios e de segurança. Quais são os endpoints que nós devemos vigiar e o que é que se deve exigir? Recordam-se, por exemplo, que no caso das vacinas para a Covid-19 estabeleceu-se um patamar de apenas 50% de eficácia, o que nem sequer é um patamar muito elevado, e depois, felizmente, as vacinas que surgiram tinham uma eficácia bastante mais elevada do que isso, mas tudo isto são pormenores que podem ser discutidos antecipadamente pelos reguladores para estarem prontos quando emergir uma nova pandemia. De facto, esta crise vem-nos mostrar o que sabemos em muitas outras situações, que de facto a dificuldade aguça o engenho. Mas os mídias tiveram um problema muito grave, para o meu aspecto, que começaram a dizer vacinas da RNA são novas, isto é tudo novo, isto é tudo fantástico. Pessoas como a minha mãe dizem, eu não quero ser cobaia, nem pensar, não é? Agora não quero ser cobaia. E de facto não explicaram que isto estava a ser feito e estudado há imensos anos, há mais de 10 anos. E eu vi, ou talvez mais. Porquê? Porque todos os cientistas sabiam que no futuro iria ser muito bom usar RNA, melhor que os outros vetores de DNA. E porquê? Primeiro, o RNA não integra no nosso genoma. E ninguém toma as outras vacinas, parece que tem medo sobre isso. Quem sabe pode pensar, são vírus inativados. O RNA não integra. Outra razão muito boa é que o RNA é lábil, ou seja, ao estar não dura muito tempo. É degradado pelas ribonucleases, que são as enzimas que o comem e que regulam na célula, que isso é a especialidade do meu laboratório. E outra coisa, se fosse vacinas de RNA mensageiro, não se está a mandar tudo feito, é o nosso corpo que vai fazer o antigénio, portanto não vai o antigénio. E porquê que isto não se tinha feito há mais tempo? Porque quando se tentava integrar como vacina o RNA mensageiro para codificar o que nós quiséssemos, e como o professor disse, esse RNA mensageiro, ele sozinho, criava uma resposta imunitária. Portanto, não podia ser, não ia ser a resposta contra o que ele vai produzir, mas contra ele próprio. E então, esta Catalina Karikó, que é uma húngara que teve nos Estados Unidos e que tem uma posição muito importante na BioNTech e que teve agora a fazer estas vacinas com a Pfizer também, ela trabalhava anos sem fim em coronavírus, mas ninguém quer saber de coronavírus. Faz dar constipação. Ela disse, eu via falar na Rosalind Franklin Society, que falam assim, mulheres que precisavam, ela dizia, vocês nem calculam, rejeitavam as minhas grand proposals todas, os meus projetos todos, trabalho com constipação. Não interessa a ninguém, as pessoas espirram porque é que é uma vacina. E foi o trabalho de anos anterior, o trabalho, e aqui ciência fundamental é o que nos protege para o que vai vir de novo, porque o resto da gente vem coisas que a gente nem consegue pensar. Bem, e então
de facto não era uma coisa nova, foi uma coisa aplicada, muito nova, e ela viu, estudou que o RNA mensageiro, se tivesse, tem 4 bases, não é? Que é o código universal, mas se ela começou a ver, os RNAs de transferência não davam resposta imunitária. O que é que eles têm diferentes? Têm imensas bases modificadas, com marquinha, não vou agora estar a explicar. E então viu que se usasse pseudouridina, depois de fazer dezenas de experiências, a mudar aqui, mudar ali, que esse RNA mensageiro não dava uma resposta imunitária e, portanto, já podia ser usado como veículo. Ainda que todos os dias surjam novas teorias e técnicas terapeutas que apresentam soluções mais rápidas e eficazes para homens, grupos, instituições e comunidades, interrogo-me se não haverá, dentro da própria comunidade médica, uma grande resistência à mudança, nomeadamente, enfim, eu estava a ouvir e estava a pensar, achamos que os outros não entendem. E aqui eu sou pedopsiquiatra e acho que o nosso esforço tem que ser de agilizar o discurso de maneira que o outro entenda. Ninguém é burro, ninguém é estúpido, nós é que temos de fazer este esforço, mas isso será outra questão. Por um lado, numa tentativa de adiamento das mudanças socioculturais, a mudança gera sempre inquietação, a nível individual, por questões narcísicas, tantas vezes compensadas por simulacros de poderes externos, por vezes migalhas, tentativas frustradas de apaciguamento das nossas desvalias internas. Isto estou a falar dos médicos em que eu me incluo, obviamente. Defendo que ao promover a literacia, como também é sublinhado no relatório, ao promover o crescimento de um sujeito e elemento social, estamos além de exercer uma medicina mais humanitária, a implicar o paciente no seu tratamento, fortalecendo a antiga, mas nem sempre suficiente valorizada aliança terapêutica. Defendo ainda que, tendo um papel ativo, que implica a empatia e o obrigar-nos a agilizar o nosso discurso, estamos a atuar em amplas camadas da comunidade. Tenho observado que nas últimas décadas, em muitas instituições, este aspecto tem vindo a ser desvalorizado numa fragmentação individualista do saber e do fazer. Pressões de eficácia e ambientes de competição levam a uma prática de natureza defensiva, colocando médico e paciente em extremos opostos. Temos vindo a assistir a uma reorganização da geoestratégia política mundial, onde o espaço de negociação para pactos sociais se encontra muito mais diminuído, bem como a dilapidação dos conceitos e instituições que concretizam um modelo de Estado democrático. A pandemia veio intensificar o sentimento de desproteção e de regressão. Ficamos mais dependentes dos nossos líderes e tornou evidente o desprezo de alguns regimes pela saúde das suas comunidades, na negação da importância do vírus, na desproteção dos mais frágeis e das suas comunidades do ponto de vista económico. Insisto, a relação médico-doente é a pedra basilar a partir da qual todas as alterações têm de ser pensadas. Nas áreas em que a digitalização não é tão comum, pensa-se que a digitalização é exclusivamente o processamento de dados, ou seja, é colocar os dados no computador e depois fazer contas e está tudo no computador. E não é isso. A digitalização de um processo vai muito para além disso. Portanto, nós, quando queremos digitalizar um processo ou quando queremos autonomizar um processo, há uma parte importante que é exatamente os dados estarem todos no processador, ou seja, nós até em engenharia chamamos a unidade central de processamento, ou o CPU, Central Processing Unit, mas se nós olharmos para o ser humano como uma máquina, portanto, nós temos realmente o CPU no nosso cérebro, mas depois toda a informação é automaticamente fornecida ao cérebro e o cérebro toma as decisões e automaticamente dá as ordens aos atuadores, aos nossos músculos, à boca, isto que eu agora permite-me fazer exatamente esta intervenção, e é exatamente isso que se deve passar, ou que se poderá passar, em qualquer processo tecnológico. Ou seja, atualmente a medicina está só, a medicina, e neste caso concreto as ciências da vida, aquilo que nós verificamos com a pandemia, estamos na primeira fase em que estamos a meter os dados no computador. Mas quer dizer, não há ainda as ligações automáticas entre os sensores e os atuadores. Eu posso, um exemplo simplificado desta digitalização do processo no campo da medicina geral e familiar, o vulgar médico de família, em que exerce uma medicina principalmente preventiva,
Eu diria que o médico é o CPU, portanto, a unidade onde faz a análise dos dados e toma as decisões, mas os elementos, os sensores, são exógenos. Portanto, os sensores são os elementos de diagnóstico depois que lhe vão fornecer ao médico. O médico olha para aquilo e depois toma as suas decisões e depois faz as suas atuações, portanto, prescrições de tratamentos, medicamentos, etc. Ou seja, se pensarmos na automatização deste processo, o que é que teria que acontecer? Portanto, os elementos de diagnóstico, as máquinas tinham que ter uma interface automática com o CPU, ou seja, o CPU podia ser um algoritmo de inteligência artificial que recebia diretamente dos TACs, das ressonâncias magnéticas, não propriamente dos relatórios, mas exatamente a informação dos parâmetros com o que se fazem os relatórios depois, não é? Portanto, recebia essa informação automaticamente e automaticamente depois o processador fazia a análise e com a sua inteligência artificial prescreveria os tratamentos mais indicados para aquele caso. Então, e nós perguntarmos, então e o médico depois fazia o quê? O médico fazia aquilo que os engenheiros fazem numa indústria automatizada, que é assegurar a estabilidade daquele processo. Outra coisa que eu também achei muito interessante, foi que feito durante a pandemia, foi a criação do barómetro Covid-19 pela Escola Nacional de Saúde Pública, que pretendia aferir sobre a percepção dos cidadãos sobre a pandemia, quais são os efeitos na sua vida social, mental, económica, e também isso abrangeu os próprios profissionais de saúde. E isso é muito importante porque uma das coisas que nós percebemos é que a eficácia das medidas depende muito da adesão do cidadão às medidas, não é? E o tempo que as medidas estão em ação também importa bastante, não é? A duração das medidas. E, portanto, este barómetro foi muito interessante, esta ferramenta nisso. E é algo que também penso que não vai parar, está em contínuo, porque um dos objetivos também agora é a posteriori ver quais são os efeitos que ficaram na sociedade, não é? Essa parte é importante, voltar, por exemplo, a ganhar a confiança dos cidadãos nos Serviços Nacionais de Saúde. Isso é muito importante, voltar a trazer os cidadãos para a saúde. Alguns que se sentiram negligenciados, que é com o lema que é os dados devem ser tão abertos quanto possíveis, mas tão fechados quanto necessários. Os fechados quanto necessários, pronto, todos, aqui a Comissão de Ética sabe muito melhor do que eu a necessidade de preservar a identidade e uma série de coisas relativamente aos dados, eu não vou alargar sobre isso, mas a abertura de dados é fundamental. E, aliás, eu acho que é só através desta sólida e partilhada partilha de dados, através de fontes oficiais e, portanto, fontes credíveis, que nós conseguimos fomentar o contínuo evoluir da ciência em Portugal, não só nesta área, mas em várias áreas. É fundamental. E é fundamental também porque eu achava, e se calhar muitos de nós também achávamos isso, que a confiança na ciência estava mais presente do que depois veio a revelar-se. E veio a revelar-se uma grande desconfiança pela ciência. E acho que todos nós devemos contribuir para aumentar essa confiança na ciência. A importância cada vez mais urgente e alertada por vários cientistas sobre a reprodutibilidade dos resultados. Os resultados têm que ser reprodutíveis. Se não forem reprodutíveis, a ciência não avança. E isso, os senhores sabem, se calhar muito melhor do que eu, que são da área da saúde, o problema das análises pré-clínicas e o problema que isso traz depois nos testes clínicos. Que existem estudos que depois nem os próprios conseguem voltar a reproduzir. E isso traz imensos problemas em termos de custos, em termos de tempo e em termos éticos, porque depois só as grandes empresas farmacêuticas é que têm a capacidade financeira para depois ter tempo e tempo, know-how, pessoas para reproduzir esses resultados. Estas vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19 vieram abrir e vieram potenciar
algo que já existia, e como a professora Maria do Céu disse bem, a tecnologia não é nova, eu até já vos digo desde quando é que é, mas veio potenciar algo que já estava cá. E veio potenciar, e veio trazer ao grande público, se calhar, o conhecimento que antes não havia e que estava, sei lá, restrito em gabinetes ou em laboratórios de universidades. De uma maneira muito simples, as vacinas de RNA entregam uma molécula de RNA, que neste caso específico codifica para uma proteína do vírus, a proteína spike, e tudo isto envolto numa nanopartícula lipídica, ok? Portanto, isto basicamente é isto. Isto liga a algo que, segundo a Agência Europeia do Medicamento, a famosa EMA, um grupo bastante mais alargado de terapias, as chamadas terapias avançadas, que é a vacinação massiva, e portanto grande parte de nós tomou 3 doses, 2 doses, teve evidentemente custos elevados para o país, portanto não sou dessa área, não sei quanto, mas deve ter sido muito caro, mas se pensarmos que uma vacina em média poderá ter custado 20 euros, e estes medicamentos, todos eles, estamos a falar de medicamentos de 700, 800, 900, 1 milhão de euros, há aqui uma diferença de custos evidente. Agora, é evidente que a atrofia muscular espinhal é uma doença rara e todas as 13 terapias que estão neste momento aprovadas destes produtos avançados na Europa ou nos Estados Unidos são para doenças raras. Mas as estimativas é que em 2030, portanto, daqui a uns meros 8 anos, destas 13 passemos para 50 terapias aprovadas. E vai começar a aparecer cada vez mais destas terapias avançadas para doenças comuns. E aqui entra um problema, que é portanto, o tratamento da Bebamatil e de mais uma criança que tinha esta doença foi suportado pelo Estado. E em muitos países, de facto, está a acontecer. São doenças raras, 1, 2, 3 casos são suportados pelo Estado. Mas o que é que irá acontecer quando começarmos a ter que tratar com estas terapias doenças mais comuns e que será incomportável para um Sistema Nacional de Saúde fazer o pagamento ou suportar integralmente esses tratamentos. E, portanto, entraremos aqui num campo com grandes implicações éticas, com grandes assimetrias no acesso a estas terapias avançadas e, portanto, é evidentemente que aqui esperança há no avanço da tecnologia para a redução destes preços, mas será um problema muito grande, porque as terapias estão aqui, difícil será o seu acesso. O conceito de tecnologia é frágil dentro desse relatório, na perspectiva de aprendiz feiticeiro da sociologia, porque não tem uma visão mais holística da ideia do que é tecnologia, que ultrapassa a mera ideia de fármaco, device, equipamento, mas que encontra um outro vetor que é a estrutura social que suporta a tecnologia e, em concreto, as dinâmicas organizacionais e os parâmetros dos sistemas que sustentam a formalização do processo tecnológico. Eu, na área da sociologia, costumo dizer precisamos de uma nova sociologia de cuidar, cuidar num plano mais macro, mais meso e mais micro. Aplicado a isso, no quadro da tecnologia, precisamos de cuidar a tecnologia no plano mais macro, das políticas públicas, quais é que são e que devem ser revertidos aqui na nova regulamentação do uso dos dados nas tecnologias médicas, ponho assim, que podem obrigar aos prestadores de cuidados da saúde a necessidade de repensar as práticas com qualidade e segurança, não porque ficam sujeitos à ideia de penalização, caso não cumprem, mas que é preciso regulamentar a ideia de o que é uma prática baseada na evidência e uma prática que contribua para a segurança do paciente. No outro plano, é colocar essa questão nas tecnologias, e vou fechar, nas tecnologias, vou fechar o meu raciocínio, preventivas. O que é que são aquelas que nós devemos olhar com base nos dados disponíveis de diagnóstico, que possamos construir um cenário para as medidas de prevenção. No plano organizacional, portanto, passando desse plano macro das políticas públicas das tecnologias, num plano organizacional, como aplicar a avaliação das tecnologias da saúde, tendo em conta os pressupostos de salvaguarda do paciente, quer
em termos preventivos, quer em termos no período de tratamento, quer em termos de reabilitação. Por conseguinte, e no plano micro, não vou penetrar muito, porque este é um plano das minhas colegas que dominam certamente muito mais do que eu, no plano da família, o cuidado dos seus pares, e no aspecto no domínio doméstico, o grau de automatização e o grau de aplicação de tecnologias de inteligência artificial, como é que favorece a coesão do núcleo familiar ou traz um novo campo de fragmentação da vivência no lumen familiar. Tem a ver muito com o que isto que está a acontecer das intervenções psicoterapêuticas, agora utilizando agentes virtuais com a inteligência artificial. No fundo, os chatbots, penso que é assim que se diz, não tenho bem a certeza, mas que é qualquer coisa que eu fiquei fascinada e fui ler, fui aprender um pouco, ainda bem que me deram esta oportunidade, e fui tentar perceber alguma investigação que há sobre como é que os utentes, como é que as pessoas vivem estas experiências. E duas ou três coisas que achei extremamente, que me fizeram pensar. Uma delas é, obviamente, a acessibilidade. Qualquer pessoa que possua um telemóvel pode ter acesso ao apoio psicológico em qualquer momento, em qualquer altura. Isto pode ser muito útil, às vezes pode ser muito pertinente, mas, por outro lado, fiquei a pensar nisto. No fundo, está sempre à disposição, não é? Onde é que está o tempo da espera, o tempo de elaborarmos as nossas próprias questões, o tempo de esperar pelo encontro com o outro? Depois, uma outra coisa espantosa que aparece é que dizem os utentes que o facto, há um maior sentimento de anonimato quando se está a trabalhar com um robô, o que faz com que as pessoas sejam muito mais capazes de falar de si próprias. O que foi qualquer coisa que me deixou muito inquieta e a perguntar-me o que é que isto significa, não é? E fiquei a pensar porque é que eu fico mais tranquila, e falando há bocadinho com um colega meu, com quem gosto muito sempre de falar, porque realmente é o diálogo que nos faz pensar, ou que nos ajuda a pensar, ele comentava comigo, provavelmente porque temos o sentimento de controlar a máquina, e podemos desligá-la a qualquer altura. Ou talvez porque quando falamos com uma máquina, no fundo podemos controlar e não temos de nos confrontar com a alteridade do outro, com a diferença do outro. E, eventualmente, isso faz-nos sentir mais tranquilos. Mas o que é que isso significa sobre as nossas formas de estar na relação e sobre as nossas formas de cuidar do outro? Depois é muito curioso porque as pessoas também se queixam que a certa altura, embora tenham mais facilidade em falar, depois dizem que o robô não é tão empático como as pessoas. Não é tão empático como elas gostariam que ele fosse. E os investigadores interpretam isto dizendo porque provavelmente a certa altura as pessoas tratam um robô como se fosse uma pessoa e por isso queixam-se de não ser suficientemente empático. E nós sabemos que quando procuramos informação, procuramos muitas vezes para confirmar aquilo que são os nossos desejos, as nossas crenças, aquilo que nós queremos ver. Por outro lado, muita informação não é conhecimento, é só a ilusão de conhecimento. E ainda sabemos também para que a informação leva à mudança de comportamento, que é necessário que ela seja integrada. Como é que isto tudo acontece? E depois uma outra coisa muito simples, como é que com a informação nós tomamos decisões? Onde é que estão as emoções? Como nós sabemos, as decisões são muito tomadas com base nas nossas emoções. Onde é que estão as emoções, como é que elas aqui entram só através da informação? Ou seja, a vida humana é constitutivamente precária, porque é marcada por um desamparo e uma necessidade originais que a deixam exposta a qualquer tipo de devastação. Nela se produz um cruzamento indelével entre o que se pode ser o plano ontológico e as condições sociais, nomeadamente as suas estruturas normativas enquadradoras. Sem significação social, a vida humana não persiste. Contudo, embora toda a vida humana seja precária, há uma diferente distribuição geopolítica de tal precariedade da vida humana, fazendo com que em algumas latitudes ou situações a precariedade passe de constituinte existencial a condição constante da vida e do viver de alguns grupos humanos, que por isso podem ser definidos como vidas precárias. Vidas essas que não valem, que não chegam a ter valor humano e que por isso podem não chegar a figurar na lista das mortes assinaladas como vítimas de que vale a pena fazer memória. Voltando ao princípio, há então que prestar atenção ao que o primeiro mundo deu e dá visibilidade em relação à Covid-19 e, ao mesmo tempo,
ao que nessa visibilidade se oculta ou obscurece. Porque esse mostrar, esconder, radica certamente naquilo que essa de Queiroz queria evidenciar ao falar da abominável influência da distância na nossa sensibilidade aos acontecimentos e ao seu eventual peso trágico. Mas essa situação não é de toda alheia à nossa valorização da humanidade do humano. Desatender a estes aspectos pode fazer-nos esquecer a dimensão realmente pandémica da pandemia e situarmos-nos apenas na superfície da tragédia que ela representa.